mas a gente vai acompanhando na tela. A gente vai começar hoje o módulo de homilética. O que é homilética? Homilética é a arte, assim, reduzindo muito, a arte de preparar e pregar sermão. Aqui nós temos uma ilustração muito bonita, né, que é o início da apostila que virá para a mão de vocês, com Jesus pregando, né, as multidões. Jesus, ele tinha o dom de falar às assembleias, porque onde ele falava, as multidões se assentavam para ouvir Jesus falar. Né? E aqui fala, Deus teve um único filho e esse único filho foi pregador. Então, assim, isso é uma mensagem forte, né? Jesus era o quê? Um pregador da palavra do Pai, assim como ele nos comissionou a mesma função, ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor nos capacita, mas Deus, a palavra diz para a gente crescer na graça e no conhecimento, né? E quem vivifica a palavra é o Espírito, então as duas coisas elas caminham juntas. Então essa aula, ela não vai fazer com que vocês estejam mais ungidos para preparar o sermão. Isso vem da consagração e da busca pelo Espírito Santo na nossa vida. Mas ela vai dar o quê? Algumas regras que são regras básicas para que a gente venha a preparar e a pregar a discussão do sermão dentro dos padrões. Por quê? Porque nós estamos começando. A gente viu alguns pregadores consagrados e muitos até eles já burlam algumas coisas que a gente vai falar. Tipo, por quê? Porque eles já têm um nome, porque o ministério deles nasceu através daquela característica pessoal deles, mas isso são casos singulares. Né? A gente está começando a desenvolver, alguns nem tanto, já fazem esses trabalhos em lares, enfim, já há muito tempo, mas assim, a gente parte do princípio que existe uma regra, então a gente se baseia nessa regra e depois aquilo que o Senhor for fazendo na nossa vida é uma coisa individual dele com cada um de nós. A homilética, ela vem do termo grego. Tem a história do pastor Carlinhos colocou uma história aqui, que eu acredito que vocês já conheçam, porque ele já contou essa história algumas vezes, mas é uma história muito interessante para quem não conhece, eu vou repeti-la, que é a abertura da apostila de vocês. É a história do BCC. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro no canavial, quando de repente viu brilhar 3 letras no céu, BCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo, chama. Que a visão correu para essa igreja e contou-lhe um ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante da sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual a parte da Bíblia que você mais gosta? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. Então o caipira começa a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores, e ele lhes disse: varões irmãos, escutai, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. E entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Com licença. Som. Tá funcionando? Tá. Som? Não, foi só o testado, notebook, a da caixa. Não foi testado, não. Só o som do microfone aqui Cadê da o caixinha meu do som? notebook mesmo. Um garoto, Jesus. Ele deve estar na condução. Tem que botar aquela. Só que é o brincar. A questão é. A questão é a caixa. Você vai dar para todo mundo ouvir. Me dá o primeiro porque eu já estava falando. Filha, me desce E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corpos alimentam-se assim, pois alimentaram gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que indo ele andando, eis que um carro de fogo, o ovo da vista de fogo. A rainha de Sabá viu isso e
Deus e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando de longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos de uma árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Mas veio Davi e lhe cortou os cabelos. E os restos que sobraram recolheram-se 12 cestos cheios de vinho para alimentar a multidão. Portanto, ele disse: não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que o ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, muito entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e então, pastor, estou pronto para pregar o evangelho? O pastor, perplexo, respira fundo, segurando o queixo e diz: olha, meu filho, eu acho que aquelas letras no céu, na verdade, não significavam vai Cristo chama. Enquanto o irmão falava, o Senhor me deu a verdadeira revelação. Eu agora tenho certeza que, na realidade, elas estão dizendo para o irmão: vai cortar cana. Moral da história: um conhecimento superficial das Escrituras poderá causar danos irreversíveis ao ministério, caso o mestre não leve em conta os fatores fundamentais para uma boa interpretação bíblica. Essa é uma história, muitos de vocês acho que já escutaram o pastor Carlinhos, ele sempre ministra na aula, mas como tem a ver com homilética, ele colocou aqui como início da postura de vocês. A gente vai fazer 2 tempos de homilética hoje. Então, como vai ser? O primeiro tempo a gente vai ter a teoria. O segundo tempo, ninguém vai ter que pregar hoje não, tá, gente? O segundo tempo, nós vamos dividir a classe em 2 minutos para cada um. Eu já estou falando para vocês irem se preparando, né? E vocês vão vir aqui na frente, em 2 minutos, vocês vão fazer uma apresentação de vocês. Quem é vocês e qual o objetivo de vocês de estarem aqui no seminário. E durante o decorrer dessas 5 aulas, nós vamos ir gravando vocês. Sempre no segundo tempo de aula, serão vocês aqui na frente. Vai ser dividido sempre um tempo igual para cada um. Ao final da última aula, nós pretendemos fazer uma exibição para vocês de todo o progresso que vocês tiveram. Porque com certeza, de hoje para a última aula, eu vou tentar. Se não ficar audível, eu deixo para a próxima aula, a gente vai para casa. Você vai testar? Não sei se o som vai ser. Depois, a gente se enxerga mais nada. Eu estou nesse mundo Pra frente que se anda. Tranquilo. Tem medo. Vejo pessoas como marcas. Pior que eu nem a tela do computador não tô mais enxergando. Precisa de óculos. Vai ficando ruim, vai ficando ruim. Não, vai agora, né? Foi igual uma vergonha escrever, foi com uma então desse tamanho. Já viu a letra que escreve? É desse tamanho, É, gente. desse Eu tamanho vejo lá. assim, ó. A gente fica lá de trás, desse tamanho. Por isso que dá 7, 9, 20 minutos. Sim. Sim. Aí ele fala que a gente vai poder assistir. Depois de Jesus. O pastor está tentando abrir o que? Vídeo? Pastor, tem uma barra de ferro lá no carro, pode abrir ele rapidinho. Cadê você? Subiu? Eu não uso fralda, Posição da tela, embaixo. Lugar da tela. Ele não pede para fazer isso. Parei na rua e esqueci.
Não está abrindo. Senhor Jesus, que é isso? Assim, Dudu? Sim. Ai, meu Deus. Assim, Tá abrindo o negócio aí. Esse filme é aquele do pregador. cadê aquele embaixo? É aquele filme do Vai pregador. sim, apareceu aquela parecia da Pastor. Clica. Ali a Bíblia fala, e às vezes eles vão estudar, e a tradição. A Bíblia diz que Isaac apresenta o rosto com Cristo. Moisés apresenta. Aí a Bíblia fala que Moisés chama do poder do Espírito de Deus. Gente, essa classe aqui é um homilética, certo? Antes de ensinar a vocês o certo, é bom que vocês conheçam o errado, para criar um parâmetro. Essa pregação aqui está na internet. Se vocês quiserem ver, está lá. Fiz questão de baixar para vocês ouvirem. A pessoa que está pregando, a gente não está zombando dele, não. Ele até tem boa vontade. Mas é que a boa vontade só não resolve. Entendeu? Ele vai cometer uma série de erros aqui graves para um pregador. E essa é a intenção, de vocês entenderem e identificarem. Nós já tivemos alguns exemplos aqui no nosso púlpito na igreja, aqui embaixo, em dias de culto. Já vimos isso acontecer. Em escala menor, mas já aconteceu. Então, algumas vezes bem leve. No sábado, quem veio na reunião aqui ouviu alguma coisa parecida. Então, isso é para vocês. Não estamos aqui para criticar ninguém, não é essa a intenção. Mas a intenção é a gente ver o que a boa vontade pode fazer. A boa vontade pode nos colocar numa situação difícil. E em se tratando de Bíblia, nós temos que ter esse cuidado. Em se tratando de Bíblia, a pregação, ela tanto pode servir para salvar, como para complicar mais a vida de quem está ouvindo. E fazer com que ela se torne mais dura, por causa do pregador que não soube trazer a mensagem, e aí vai ser mais difícil depois ganhar aquela pessoa. Vamos? A Bíblia fala que Moisés bateu cavalo no mar, e o mar se abriu, porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também de Imon, aleluia. Imon, Deus falou para Moisés. Moshe, Erescodó, Deus não é no teu pé, você até que não se levanta, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, se humilha na presença de Deus. Ali a Bíblia diz também, fala de Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça. Ouça. A voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz também, ele fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala, que Deus ali, ao novo mundo de toda maneira, que Deus envia em gênero, para todos aqueles que crêem, tem a vida eterna. Aleluia. Deus ali também disse ali, Isaqueu, hoje campais em tua casa. Este hoje daí, Isaqueu, hoje campais em tua casa. Hoje existe salvação em tua casa. Ali a Bíblia falou ali Deus falou para Isaqueu. Ali também Deus, Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da bênção de Deus. Ali também Deus apresenta, Moisés, Daniel apresenta Deus de justiça, porque Deus olhava, Daniel olhava 3
dia, porque esperava a bênção de Deus. Aí Deus também falou para Davi: servo meu, deixa banando comigo. Não uma criatura em tudo que feitou. És o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali somente o Deus falou para Davi. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus, o Filho se revelou ao Pai. Morreu no carro de árvore, porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Deus amor, Deus te ama, Deus te quer, Deus é assim. Deus, a minha Bíblia diz que Deus usou a jumenta de Balael. Ele pode te usar também. É por isso que você dá um lugar para Deus. Para Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Aqueles que aceitam Ele. A palavra de Deus é amarga. Jesus é assim. A minha Bíblia também conta do homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheio do amor de Deus. A minha Bíblia diz que João cheio do Espírito Santo. Subia ao templo mais Pedro, subia mais Tiago e disse: eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E ele levantou o cego da comunhão. A Bíblia fala dessa coisa. Deus amou o mundo. Aí também Deus conta do jovem obediente que orava a ele. A Bíblia diz que Daniel orava a ele. Esse dia o rei queria para ele adorar, mas ele disse: eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado. Deus faz o cego enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está, os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador. Nos dias de hoje, jovem, o Salmo 40 que diz assim: esperai com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu meu clamor e viu. Esperei com paciência no Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor meu e nada me faltará. Essas palavras de Deus me deu. A Bíblia diz que a companhia representa quanto cavaleiro do Apocalipse. O vermelho apresenta guerra, a amarelo apresenta desespero, o branco apresenta paz e a sua apresenta preta apresenta morte. A Bíblia diz que o jovem, a Bíblia diz que o jovem deve se dedicar a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida dos seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Jovem, lembra-se do teu Criador no dia de hoje, com a tua mocidade. Ali Jesus morreu no cravado, ele morreu naquela cruz, para nós pecar. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor, na letra você vai para o céu. João 11:35. Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que chora. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque ali existia um pecado. E se só tiver 10 pessoas e adorar, eu não destrói sua cidade. Mas ele botou a família de Jó, só a família de Jó não tinha. Mas Deus destruiu, porque ele é todo tipo de Que língua estranha é essa? a lágrima do Senhor. O dilúvio destruiu quando a família tinha noite de chuva, porque faz lágrima do Senhor. Destruiu aquela cidade. Deus ama o pecado. Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Filhos e senhores,
teu reino. Ele é a vida fácil, aquele jovem, aquele que amava a Deus. A Bíblia fala que ela era uma das sofridas, mas a Bíblia, eu acho que ela não é, eu tenho que parece que ela é, mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas ela, a Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão, ela saiu da costela de Adão, é uma coisa boa, saiu de Adão, se ela fosse feita da grande, não vou explicar como a Bíblia diz que ela saiu de uma costela do alto, mas estabeleceu a ordem de Deus. E que nesse dia a cobra disse: Eva, disse para Adão e Eva, não estava achando que essa maçã não faz mal, mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Esse é o time, né? A gente falou errado. Mas eles pecaram, porque eu disse que eles pecaram adiante de Deus. E assim que você tem que Porque Deus não obedece o pecado. Deus não pecou, não obedece o pecado. Ele tem o tempo de Deus. Ele tem a ordem de Deus. Se não mandar tu falar, tu fala. Se não mandar tu ir, tu vai tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Ai, Jesus. Vitória. Gente, eu só queria falar um negócio rápido, 10 segundos. Isso é engraçado, a gente ri tudo, mas o que acontece? Ele foi o chamado. Ele fez aquilo que era para outros capacitados fazer. E quem é capacitado não faz. Então, uma mula, entre aspas, está fazendo erradamente sim, mas ele está fazendo. Enquanto a gente não está fazendo nada. Qual o propósito dessa mensagem? E nós vimos isso até hoje. A gente É uma coisa até pior que isso. vê, assim, eu não deixo de crer que alguém pode ter sido alcançado. Eu creio também. Eu creio. Isso Eu quer não sei dizer qual é o que mundo ele que não está é o ouvindo homem de ele, Deus. tá? Mas não é assim que a gente tem que avançar para o reino. Amém? Se Deus usou e Ele conseguiu alcançar alguma vida com esse propósito, foi porque o Espírito Santo conduziu. Né? Mas nós não devemos seguir dessa forma. Né? Esse é um modo errado de tentar fazer a coisa certa. Não existe a maneira errada de fazer uma coisa certa. E nem uma maneira certa de fazer a coisa errada. Existe a forma certa de fazer aquilo que é certo. E esse foi o objetivo dessa mensagem. Imagina ele transmitindo essa mensagem. E as pessoas que estavam ouvindo. Eu não sei, eu não posso, assim, eu não tenho vídeo. Então, assim, eu não consigo saber em que região do país ele estava, qual é o nível cultural das pessoas que estavam assistindo. Isso aí eu não consigo saber. O que a gente sabe é que, na verdade, hoje, você tem um público muito seleto para você levar a palavra. E se você chegar num lugar com pessoas que têm um nível de cultura, um nível de instrução, se você se reportar dessa maneira, as pessoas vão levantar, vão embora e vão te deixar falando sozinho. Ainda que você esteja ali com a melhor das intenções de levar a palavra de Deus, a tua credibilidade, ela vai ser comprometida. Então, assim, o objetivo não é zombar da pessoa que está se dispondo a levar uma mensagem do reino. Eu creio que a intenção do coração dele foi a mais pura possível. A mais pura. Eu creio que há pureza na intenção dele, só que não há preparo. E essa é a nossa busca. É estarmos preparados para que nós sejamos usados de uma maneira coerente, de uma maneira eficaz, de uma maneira que alcancemos aqueles que estão ao nosso redor e que a gente não sirva de vergonha para a própria palavra, porque existem coisas que ele colocou ali que contradizem os textos, Então você vê claramente, quando ele fala que de Jó, que ele está falando de Jó, ele está querendo, na verdade, falar de Ló. Então ele deixa claro que é um desconhecimento até da leitura das Escrituras. Porque eu posso não ter um conhecimento de um estudo secular,
Mas se eu sei ler, se eu alfabetizar, eu preciso buscar na Bíblia. Ele podia até ter alguns erros de concordância pela falta de cultura dele, mas ele precisava ter uma coerência no texto. Aquilo que ele estava falando, tem lugar aqui, Jackson. Aquilo que ele estava falando, pode aquilo que ele estava falando, ou puxa aqui pro meio para você conseguir enxergar aqui, ou senta para cá. Aquilo que ele estava falando precisava ter uma coerência bíblica. Ele precisava estar com o texto numa coerência. E ele vai, de Gênesis a Apocalipse, mistura tudo e ele não passa uma mensagem. Ele não passa uma mensagem. A verdade é que ele fala que Deus é amor, que Deus é justiça, mas ele não tem uma mensagem. Ele falou, e em momento algum nós conseguimos ver uma mensagem clara, passada através da palavra que ele falou. E ele falou mais de 9 minutos. A homilética, ela vem o quê? Para sanar esse tipo de problema. Não vai sanar a deficiência dele precisar frequentar uma classe, uma sala de aula, para se alfabetizar, para poder falar de uma maneira mais correta. Para ele poder estar diante de uma assembleia, você precisa de uma preparação, Mas eu sei que no interior dos interiores, uma pessoa não tem cultura, não está no meio de outras pessoas que têm tanta cultura como ela, mas ela precisa buscar na palavra. Ela precisa ter um conhecimento, ainda que dentro da simplicidade dela, daquilo que ela quer transmitir como mensagem. Porque senão ela só vai fazer 2 repetições. A homilética. A homilética, ela vem do grego homílios, que significa multidão, assembleia, derivando de um termo chamado homilia, ou homilia, que significa um pequeno discurso, deriva do verbo homileu, que no grego vem de conversar. O termo homilia, que dá origem à homilética, significa um discurso que tem uma finalidade de convencer ou agradar. Agradar não no sentido de falar aquilo que é agradável, mas no sentido de ser convincente. Você ser agradavelmente convincente naquilo que você está falando. E esse termo, homilia, ele dá origem à palavra homilética, que é o estudo da arte de preparar e pregar sermões. A gente fala preparar e pregar, por quê? Você pode pregar um sermão que não é seu. Você pode abrir um livro, e como nós ganhamos um livro, as 25 pontos, e você pode preparar uma mensagem em cima daquilo ali. Não é feio se você citar a fonte que você extraiu aquilo ali para ministrar uma situação que seja conveniente. Mas você não pode ter um ministério baseado na extração de textos que sejam de outras pessoas. Se você vai ser um pregador, você tem um chamado para ser um pregador da palavra, você tem que desenvolver a arte de preparar o sermão e pregar esse sermão que você preparou. Ainda que você possa usar uma referência de uma outra pessoa. É muito importante você citar a origem daquilo ali para que você não tome os direitos não autorais que a gente está tratando de cá, você não tome assim, o direito daquilo que não é seu. É muito feio a gente fazer isso. Então, se você quiser citar um pregador, quantas vezes a gente vê o pastor Marcos brincar, gente, isso é uma pregação. Porque ele sabe que dentro da pregação ele falou algo que, se a gente desenvolver aquilo ali, vai dar uma pregação. Aquela pregação, se você desenvolver dentro daquela frase, dentro daquele versículo, você desenvolveu um tema, desenvolveu uma pregação, você copiou? Não. Você utilizou uma inspiração e desenvolveu o seu próprio sermão. Porque a gente fala da gente pegar, existem livros que são 100 não sei quanto, 200 não sei quantos sermões para todas as ocasiões. A pessoa vai, adquire um livro daquele, usa a sua própria capacidade intelectual para dar uma pincelada aqui, outra ali, e ele vai lá e prega. Só que aquilo ali nunca foi uma coisa revelada, uma direção de Deus para com ele. Então, a homilética, ela é o quê? É para nos ensinar, mas
direção, tudo vem debaixo da unção. Tá?